Leitura diária da Bíblia. Dia 232. Antigo Testamento. 2 Crônicas 10, 2 Crônicas 11, 2 Crônicas 12. E Roboão foi a Siquém porque em Siquém se havia juntado todo Israel para fazê-lo rei. E quando o ouviu Jeroboão filho de Nebate, o qual estava em Egito, de onde havia fugido por causa do rei Salomão, voltou do Egito. E enviaram e chamaram-lhe. Veio, pois, Jeroboão, e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou nosso jugo. Alivia tu, pois, agora algo da dura servidão, e do grave jugo com que teu pai nos pressionou, e te serviremos. E ele lhes disse: Voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se foi. Então o rei Roboão tomou conselho com os anciãos, que haviam estado diante de Salomão seu pai quando vivia, e disse-lhes: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te conduzires humanamente com este povo, e os agradares, e lhes falares boas palavras, eles te servirão perpetuamente. Mas ele, deixando o conselho que lhe deram os anciãos, tomou conselho com os rapazes que se haviam criado com ele, e que diante dele assistiam, e disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia algo do jugo que teu pai pôs sobre nós? Então os rapazes que se haviam criado com ele, lhe falaram, dizendo: Assim dirás ao povo que te falou dizendo: Teu pai agravou nosso jugo, mas tu livra-nos da carga. Assim lhes dirás: O meu dedo mínimo é mais espesso que os lombos de meu pai. Assim que, meu pai vos impôs carga de grave jugo, e eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao 3º dia, segundo o rei lhes havia mandado dizendo: Voltai a mim daqui a 3 dias. E respondeu-lhes o rei asperamente, pois deixou o rei Roboão o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme ao conselho dos rapazes, dizendo: Meu pai agravou vosso jugo, e eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu com escorpiões. E não escutou o rei ao povo, porque a causa era de Deus, para cumprir o Senhor sua palavra que havia falado, por Aías Silonita, a Jeroboão filho de Nebate. E vendo todo Israel que o rei não lhes havia ouvido, respondeu o povo ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi, nem herança no filho de Jessé? Israel, cada um às suas moradas. Davi, olha agora por tua casa. Assim se foi todo Israel às suas casas. Mas reinou Roboão sobre os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá. Enviou logo o rei Roboão a Adorão, que tinha cargo dos tributos, mas lhe apedrejaram os filhos de Israel, e morreu. Então se esforçou o rei Roboão, e subindo em um carro fugiu a Jerusalém. Assim se separou Israel da casa de Davi até hoje. E quando veio Roboão a Jerusalém, juntou da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos de guerra, para lutar contra Israel e voltar o reino a Roboão. Mas foi palavra do Senhor a Semaías homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, dizendo-lhes: Assim disse o Senhor: Não subais nem luteis contra vossos irmãos, volte-se cada um à sua casa, porque eu fiz este negócio. E eles ouviram a palavra do Senhor, e voltaram-se, e não foram contra Jeroboão. E habitou Roboão em Jerusalém, e edificou cidades para fortificar a Judá. E edificou a Belém, e a Eteatil, e a Tecoa, e a Bet-sua, e a Socó, e a Adulão, e a Gueite, e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que eram em Judá e em Benjamim, cidades fortes.
Fortificou também as fortalezas, e pôs nelas capitães, e alimentos, e vinho, e azeite, e em todas as cidades, escudos e lanças. Fortificou-as, pois, em grande maneira, e Judá e Benjamim lhe estavam sujeitos. E os sacerdotes e levitas que estavam em todo Israel, se juntaram a ele de todos seus termos. Porque os levitas deixavam seus campos e suas possessões, e se vinham a Judá e a Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos os lançavam do ministério do Senhor. E ele se fez sacerdotes para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que ele havia feito. Além daqueles acudiram também de todas as tribos de Israel os que haviam posto seu coração em buscar ao Senhor Deus de Israel, e vieram-se a Jerusalém para sacrificar ao Senhor, o Deus de seus pais. Assim fortificaram o reino de Judá, e confirmaram a Roboão filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. E tomou-se Roboão por mulher a Maleite, filha de Jeremote filho de Davi, e a Abiail, filha de Eliabe filho de Jessé. A qual lhe gerou filhos, a Ageus, e a Samarria, e a Zaaão. Depois dela tomou a Maca filha de Absalão, a qual lhe pariu a Abias, a Atai, Ziza, e Selomite. Mas Roboão amou a Maca filha de Absalão sobre todas suas mulheres e concubinas, porque tomou 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E pôs Roboão a Abias filho de Maca por cabeça e príncipe de seus irmãos, porque queria fazer-lhe rei. E fez-lhe instruir, e dispersou todos os seus filhos por todas as terras de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortes, e deu-lhes alimentos em abundância, e buscou para eles muitas mulheres. E quando Roboão havia confirmado o reino, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E no 5º ano do rei Roboão subiu Sisaque rei do Egito contra Jerusalém, porquanto se haviam rebelado contra o Senhor, com 1.200 carros, e com 60.000 cavaleiros. Mas o povo que vinha com ele do Egito, não tinha número, a saber, de líbios, suquitas, e etíopes. E tomou as cidades fortes de Judá, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías profeta a Roboão e aos príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim disse o Senhor, vós me deixastes, e eu também vos deixei em mãos de Sisaque. E os príncipes de Israel e o rei se humilharam, e disseram: Justo é o Senhor. E quando viu o Senhor que se haviam humilhado, foi palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes os salvarei em breve, e não se derramará minha ira contra Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que saibam que é servir a mim, e servir aos reinos das nações. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito a Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tudo o levou, e tomou os pavéses de ouro que Salomão havia feito. E em lugar deles fez o rei Roboão pavéses de bronze, e entregou-os em mãos dos chefes da guarda, os quais guardavam a entrada da casa do rei. E quando o rei ia à casa do Senhor, vinham os da guarda, e traziam-nos, e depois os voltavam à câmara da guarda. E quando ele se humilhou, a ira do Senhor se separou dele, para não destruí-lo de todo, e também em Judá as coisas foram bem. Fortificou-se, pois Roboão, e reinou em Jerusalém, e era Roboão de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, cidade que escolheu o Senhor de todas as tribos de Israel, para pôr nela seu nome. E o nome de sua mãe foi Naamá, a Amonita. E fez o mal, porque não dispôs seu coração para buscar ao Senhor. E as coisas de Roboão, primeiras e últimas, não estão escritas nos livros de Semaías profeta e de Ido vidente, no registro das linhagens?
E entre Roboão e Jeroboão havia perpétua guerra. E descansou Roboão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Abias seu filho. Novo Testamento, 1 Coríntios 14, 1-19. Segui o amor, e desejai com zelo pelos dons espirituais, porém principalmente que profetizeis. Porque o que fala língua estranha, não fala aos seres humanos, mas sim a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos seres humanos para edificação, convencimento e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas, porém mais ainda que profetizeis, porque o que profetiza é maior que o que fala línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu viesse até vos falando línguas, o que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina? E até as coisas inanimadas, que produzem som, seja a flauta, seja a harpa, se não derem distinção de sons, como saberá o que se toca com a flauta, ou com a harpa? Porque também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? Assim mesmo também vós, se com a língua não derdes palavra compreensível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando para o ar. Por exemplo, há tantos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é muda. Portanto, se eu não souber o propósito da voz, serei estrangeiro para o que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, dado que desejais os dons espirituais, procurai neles abundar, para a edificação da igreja. Portanto, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Então é o que, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como aquele que não tem conhecimento dirá amém por teu bem dizer. Pois ele não sabe o que tu dizes. Porque em verdade tu bem dás graças, mas o outro não é edificado. Graças dou a meu Deus, que mais línguas falo que todos vós. Porém eu quero mais falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para que eu também possa instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Provérbios 8:15 da noite -24. Há ouro, e muitos rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Toma a roupa daquele que fica por fiador de estranho, toma como penhor daquele que fica por fiador da estranha. O pão da mentira é agradável ao homem, mas depois sua boca se encherá de pedregulhos. Os planos são confirmados por meio do conselho, e com conselhos prudentes fez a guerra. Quem anda fofocando revela segredos, por isso não te envolvas com aquele que fala demais com seus lábios. Aquele que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe terá sua lâmpada apagada em trevas profundas. A herança ganha apressadamente no princípio, seu fim não será abençoado. Não digas, devolverei o mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. O Senhor abomina pesos falsificados, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem pertencem ao Senhor. Como, pois, o homem entenderá seu caminho? Pai Celestial, viemos à tua presença buscando sabedoria e discernimento ao refletirmos sobre as lições da tua palavra hoje. Assim como Roboão enfrentou as consequências de suas escolhas,
ajuda-nos a sermos sábios em nossas decisões, valorizando o conselho dos outros e a unidade do teu corpo, como Paulo nos instruía em Coríntios. Que não tomemos como garantidas as riquezas do entendimento, conforme destacado em Provérbios, mas que nos esforcemos para falar e agir com amor e propósito. Guia-nos para edificarmos uns aos outros na fé e para caminharmos humildemente em teus caminhos. Que a tua luz brilhe sobre nosso caminho, em nome de Jesus. Amém.